Pessoal, vocês estão vendo esse reflexo aqui do carneiro, ó, tá levantando o lábio. Essa fêmea que tá aqui na frente dele, ela acabou de urinar. E aí ele entra em contato com essa urina e faz esse movimento que é chamado reflexo de Fleeman. E esse reflexo é para ele poder identificar se essa matriz está no cio ou não. Então pode perceber aí no seu plantel, se o reprodutor fica na baia esperando as matrizes chegarem. Quando elas chegam, você vai perceber que tem um aumento aí no número de ovelhas urinando. O reprodutor vai em cima para poder acompanhar ali e ter certeza quem está no cio. A gente vai começar a entender a parte reprodutiva através do controle da estação de monta. E não entenda isso como um período pré-determinado que a gente vai colocar o reprodutor com as ovelhas e depois separar. No caso dessa propriedade, é interessante ter o reprodutor o tempo inteiro com elas e ter um número menor de partes, porém um número frequente. Bom, dos materiais, o que você vai precisar? Vai precisar de uma tinta xadrez, aquela em pó. A gente recomenda trabalhar com 2 a 3 cores. Quais são as cores? Você vai escolher de uma cor mais clara para mais escura. Então, no caso, pode ser uma cor amarela, depois uma verde e aí uma vermelha. O que mais você vai precisar? Óleo de cozinha. Pode ser o óleo usado, porém sem resíduo. Esse óleo de cozinha para poder misturar na tinta xadrez. Precisa também de um recipiente de plástico, tipo esse de pote de sorvete. Vai precisar de um pincel, de um rolo de pincel, desses aí aproximadamente de 5 a 8 centímetros. E uma luva dessa de cozinha, essa luva de borracha. Eu vou mostrar para você certinho o local que você vai passar, tudo como que você vai fazer para obter o melhor resultado. Por que eu falo dessa luva? Para evitar que a estação de monta torne-se um empecilho no seu dia a dia. O que é esse empecilho? Você ou o colaborador vai usar, o cabo do pincel está sujo de tinta, você suja sua mão, segura na tábua, passa a mão na ovelha, de repente está tudo ali colorido e aí você entende que aquilo não está sendo legal. Então, para evitar isso, deixa tudo acumulado num canto. É uma vez por dia que você vai fazer isso, vai pegar o reprodutor, vai passar a tinta nele e a partir daí vai começar a identificar as matrizes que ele vai cobrir. É um manejo super simples. Pessoal, agora nós vamos fazer a tinta aqui para poder usar nesse trabalho da estação de monta. E eu vou explicar para vocês as vantagens da gente fazer essa marcação e esse controle da estação de monta. Vamos por partes aqui. A principal função desse controle da estação de monta é a gente saber a ovelha que foi coberta. Vantagens da gente saber essa informação. A gente vai ter aí uma projeção de quanto essa ovelha vai entrar no terço final de gestação. É super importante esse período. Se você ainda não sabe, pode acompanhar aqui que a gente vai explicar detalhadamente esse período de pré-parto. Se quiser saber também mais informações, vem para o nosso grupo lá do WhatsApp, tem a comunidade do ovinocultor consciente, lá dentro tem todo o material que você precisa para evoluir na ovinocultura. Então, com essa marcação, você vai entender a ovelha quando ela vai chegar no terço final de gestação, você vai poder acompanhar também a eficiência do reprodutor, vai conseguir ver a ovelha que está repetindo o cio e, claro, vai entender o seu rebanho da maneira que quais são as ovelhas realmente produtivas que estão ali dentro. E a gente sabe que aquelas que não se encaixam no sistema de produção vai fazer um direcionamento delas para fora do seu projeto. Então agora eu quero mostrar aqui na prática como é que nós vamos fazer a tinta. O manejo que o Rafael vai fazer com o rebanho aqui vai ser o seguinte: depois da tinta pronta, ele vai fazer a marcação no carneiro com a ajuda desse rolo aqui, vai fazer o reforço da tinta diariamente. Ah, mas aqui, Silas, eu venho na minha propriedade só final de semana, não consigo. Faz uma tinta um pouco mais forte e aí vai trabalhando para você começar a ter essa informação e vamos evitar qualquer tipo de muleta aí para não aplicar essas tecnologias que são simples de serem usadas no dia a dia. Então, como eu estava falando aqui no caso, o Rafael todo dia vai passar essa tinta nos reprodutores. Aqui a gente tem 2, vai passar a mesma tinta nos 2. E um outro ponto importante que ele vai fazer, todo dia ele vai identificar se tem alguma ovelha que foi coberta. Então, com o uso da tinta, a gente vai passar no reprodutor. Na hora que o reprodutor executar a monta, ele vai marcar essa matriz e aí vai ficar simples do Rafael poder ver qual que é a ovelha que foi coberta ou não. E assim a gente tem uma organização melhor do manejo reprodutivo aqui dentro da propriedade. Então vamos agora fazer a mistura. Como eu falei anteriormente, essa mistura ela tem que ficar com uma textura parecida de uma pasta de dente, praticamente. Vou ensinar vocês aqui como é que faz. Ela é bem no olho mesmo, vamos falar, né? Você vai fazendo a mistura aqui. Então a gente vai colocar o pó primeiro. É o pó xadrez.
Esse pó aqui ele é um pigmento em pó, ele é fácil de achar, qualquer loja de material de construção, casas agropecuárias, tudo você vai encontrar, preço super acessível. Você vai precisar de um pote parecido com esse para fazer a mistura aqui dentro, principalmente melhor aí se tiver tampa, você fazer, tampar, guardar, evitar aquilo que eu falei também. Muita gente não trabalha com a estação de monta por uma experiência ruim que teve de fazer muita sujeira no curral, tá? Então isso aqui a gente também vai passar uma maneira para o Rafael poder fazer o trabalho com eles aqui sem ficar pintando todo o curral, deixando tudo colorido, tá? Então vamos lá, o pó xadrez está aqui dentro, vai precisar óleo de cozinha, no nosso caso é um óleo novo, mas pode ser o óleo usado sem resíduo nesse óleo, então é uma maneira até de aproveitar, né, melhor. E um rolo desse aqui, esse rolo aqui ele tem, se eu não me engano, 5 a 8 centímetros, ele é ideal para você poder marcar o carneiro e evitar essa bagunça aí com a tinta, tá bom? Então vamos fazer a mistura aqui, vocês vão ver como que é simples. Então primeiro eu vou colocar aqui uma quantidade de pó aqui dentro, esse pó xadrez, não ficou, você vê que não é muita coisa, ó, usei aqui 1/3 desse saquinho, e agora a gente vem dosando o óleo para poder chegar na textura que a gente quer. Coloca o óleo aqui dentro, e aí vamos misturar. Para misturar não tem segredo, qualquer pedacinho de pau, qualquer coisa que você tiver aí, é fácil, você vai usar para fazer a mistura. Ela não pode ficar líquida, porque líquida o que acontece? Na hora que você passar no reprodutor, ela vai ficar pingando, ela vai durar menos tempo no reprodutor, e aí a gente quer uma coisa, uma maior durabilidade, pensando aí otimização de manejo. A gente não quer ficar toda hora tendo que retocar a tinta do carneiro e tal, a gente quer realmente um processo mais eficiente. Então aqui, ó, eu coloquei a tinta, ó como é que ela tá, ó. Eu não quero assim, ela tá escorrendo muito, ó. Não é legal isso aqui. Então o que que a gente faz? Vou colocar mais um pouquinho do pó xadrez. E aí você vai fazendo essa mistura aí na sua propriedade até encontrar a textura que eu vou te mostrar aqui, que é ideal de trabalhar. E pode ter certeza que isso aqui marca bastante. Isso aqui fica bem colorido mesmo. E outro ponto importante, tá? Por que que a gente está começando com essa cor amarela? Porque a gente vai usar mais de uma cor. O que que acontece? A ovelha, quando ela está no cio, ela apresenta o cio, vamos fazer uma conta aqui. Se ela apresentou cio hoje, esse cio vai durar de 24 a 48 horas. Depois desse período, ela vai começar o seu ciclo estral novamente. Esse ciclo dela, ele vai ter uma duração aí em torno de 17 dias. Então o que que a gente vai fazer para saber se tem ovelha repetindo o cio ou não? A gente vai fazer a tinta amarela hoje, vamos começar a passar no reprodutor, e daqui 17 dias nós vamos usar uma outra tinta. E que outra tinta é essa? É uma cor um pouco mais escura. Então a gente começa por uma cor mais clara e vai indo escura para na hora que se ele cobrir uma ovelha de amarelo e essa ovelha repetir o cio, a segunda tinta que a gente usar uma verde, quando ele cobrir, o verde vai ficar por cima do amarelo e vai conseguir entender isso aí. Então aquela questão de entender repetição de cio é justamente por isso. A gente vai usar diferentes cores. Quantas cores eu vou usar? 3 cores é o mais do que suficiente para você poder fazer esse manejo. Claro, se for muito restrito o acesso a isso, que eu acredito que não seja, trabalhe com 2 cores que você também vai conseguir fazer um lá e cá, fazendo esse acompanhamento do plantel, tá? Então beleza, ó, fiz a mistura aqui, ó. Olha como é que ela tá ficando, ó. Tá vendo? Ficou bem pastosa e tal. Vamos jogar só mais um pouquinho, que a gente quer pouco menos que isso. E não tem como te passar uma medida, um saquinho desse para tanto de óleo. Não gosto desse tipo de recomendação, porque pode ser que não fique na mistura ideal. Então aqui você vai bem na questão aqui visual do negócio, tá bom? Então agora, ó, ele tá bem grudado, tá vendo? Ó? Isso aqui quando a gente passar no carneiro vai grudar. E aí grudou nele, ele vai passar na ovelha e vai grudar nela, tá bom? E aquela história, pessoal, vamos, né, tem que dar condição para a coisa acontecer. Um potinho com tampa, o rolinho aqui, o que a gente vai fazer? Vai deixar um lugar separado aqui na propriedade. O Rafael tem um lugar dele aqui onde ele guarda
as ferramentas de uso diário, medicamento, vai ficar tudo ali perto para poder facilmente fazer a reposição da tinta nesse carneiro, beleza? Então vamos lá, agora eu acredito que ficou legal, ó, tá bem assim. Depois eu vou mostrar de pertinho, vocês vão ver a imagem aí. Então pessoal, depois da tinta pronta aqui, agora é a hora da gente na prática passar lá no reprodutor. E aí eu e o Rafael aqui nós vamos mostrar para vocês que tem um lugar correto para fazer a marcação, né? Passar essa tinta no carneiro para você não ter uma análise aí errada das ovelhas que ele marcou. Agora a gente está com o reprodutor aqui, o principal reprodutor da propriedade. Eu vou mostrar para vocês onde passar essa tinta nele. No caso aqui a gente vai passar diariamente para ter uma eficiência na marcação das ovelhas que ele cobrir, tá? O que a gente pode fazer na prática aqui para avaliar esse reprodutor? Primeiro, manter o casco do reprodutor sempre em boas condições para ele poder caminhar e ter capacidade de executar ali a monta propriamente dita. Vai acompanhar a famacha e score corporal. A gente sempre quer um reprodutor aí com score corporal acima de 3,5 para ter certeza que ele está com vigor bacana ali. A cobertura dele realmente vai gerar aí uma fertilidade 100%. Então o que a gente consegue ver no reprodutor aqui, ó? Aqui na região, aqui embaixo, ó, isso aqui chama-se prepúcio. Então a gente pode apalpar esse prepúcio, entender se o animal apresenta algum tipo de dor. Aqui no caso ele não está apresentando nada, eu estou encostando, mexendo aqui e ele não reclamou, não fez nada. O animal ele vai te mostrar se ele está sentindo alguma dor ou não. E a mesma coisa no testículo do animal, você vai apalpar e se ele apresentar qualquer característica de dor, você precisa fazer uma análise detalhada desse reprodutor, tá? Então o que a gente costuma ver nessa marcação da estação de monta, tá? Tem um acessório que a gente pode usar no reprodutor que chama bursal. Esse é o que? Ele é um colete que vai ficar no reprodutor para talvez você que não vai trabalhar com essa tinta, tenha aí opções que é uma barra aí colorida para o carneiro poder marcar as ovelhas. Eu vou indicar aqui o porquê de trabalhar com a tinta e da melhor eficiência, você vai entender isso, beleza? É o seguinte, ó, esse bursal, ou até passando a tinta no reprodutor, o que costuma ser feito? Passar a tinta aqui, nessa região aqui do peito dele, ó, entre as duas patas aqui, bem no peito dele, tá? Isso aqui não é bacana de você trabalhar, eu vou explicar por quê. Se o seu reprodutor tem uma libido muito alta, o que vai acontecer? Quando ele encontrar com a ovelha, principalmente quando elas estiverem no coxo e o carneiro, por ter alta libido, ele vai subir nessa ovelha sem primeiro detectar o cio. Na hora que ele faz essa monta, a ovelha que não está no cio, ela vai sair rapidamente debaixo dele. Só que o que acontece? Se a tinta está aqui no peito dele, ele vai encostar nela, vai marcá-la de amarelo, certo? Sim. E aí você vai fazer uma análise errada. Você vai marcar achando que essa ovelha está no cio. E aí vamos pensar que passou o tempo, você mudou a cor da tinta e aí sim ela apresentou o cio, o carneiro cobriu ela. Você vai fazer uma identificação errada que essa matriz repetiu o cio. E se esse for um critério de seleção das suas matrizes, você pode estar tirando boas matrizes do seu plantel por um erro simples de manejo. Então vamos lá, aqui no peito, ó, não põe a tinta no carneiro. Aqui você vai obter uma análise errada. O que precisa ser feito? A gente vai passar a tinta nele, aqui ó, na frente do prepúcio dele. Você vai marcar aqui ó, uma distância de 4, 5 dedos, aqui que você vai passar a tinta. Por que isso? Porque a matriz que realmente estiver no selo vai ficar parada esperando a monta e quando ele realizar essa monta, realizar a cobertura efetiva, aí sim ela vai estar marcada com a cor e aí você vai ter certeza de que quem está marcado ali é porque o carneiro cobriu sem poder cometer algum tipo de erro, tá bom? Agora eu vou pegar aqui a tinta para a gente poder passar nele para você ver como que é simples e super eficiente aí no controle reprodutivo do seu plantel. Então agora a gente está com a tinta pronta, eu estou com esse rolo aqui e a gente vai passar exatamente no lugar que eu te expliquei agora o porquê para você obter essa máxima eficiência. Vai melar o rolinho na tinta e vamos passar no lugar que eu indiquei, tá? Você está com um rolinho de tinta na mão, o reprodutor está aqui,
Se o seu carneiro ele é muito agitado, uma libido muito alta, e ele acaba te enfrentando algumas vezes, o que você pode fazer? Faz um cabresto, passe o cabresto no carneiro, um cabrestinho simples, uma cordinha, para que quando você precisar passar a tinta nele, você vai poder prender ele aqui na instalação para te ajudar e evitar risco de qualquer cabeçada e aí se machucar, tá? Então eu vou passar a tinta nele aqui agora, e aí isso aqui vai ser feito diariamente aqui com a ajuda do Rafael, tá bom? Aí você pode vir aqui com a ajuda da mão, você vai ver onde que tá e vai passar o rolo nele. Vai pintar ele aqui com a ajuda desse rolinho para poder ficar a marcação, certo? Então depois de feita essa marcação com o rolinho aqui, ó, eu tô com a mão limpa, o Rafael também tá limpo aqui, não tivemos problema nenhum com sujeira, e o carneiro tá com a marcação de tem que estar para cobrir a ovelha e a gente poder fazer essa identificação. Se esse conteúdo aqui ele fez sentido para você, ele te ajudou no dia a dia, te entregou um conhecimento bacana, compartilha ele pro seu colega ovinocultor, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque é a partir daí que a gente tem certeza que o Ovinopro está no caminho certo, que é transformar a ovinocultura através do conhecimento. Se você está em busca de conhecimento especializado na ovinocultura, para poder evoluir na atividade, entra na nossa comunidade Ovinocultor Consciente. O link está junto do vídeo aqui. Lá dentro tem uma porção de material específico da ovinocultura, além de grupo do WhatsApp específico, onde a gente conversa sobre o tema mensal. Tem uma aula ao vivo comigo e toda uma plataforma com os conteúdos importantes para a execução da ovinocultura consciente. Agradeço aí a todos, um forte abraço.